Muito bem, bom dia para você. Espero que você esteja bem, que você esteja se cuidando, né? E vamos aqui para mais uma aula então de religião. Para mais um momento a gente vai passar junto, aprendendo mais sobre o nosso conteúdo especial, tá bom? Já estamos quase chegando no final do nosso livro, né? Do conteúdo do nosso livro. Nós estamos indo bem rápido, eu acho, né? Isso é bom. E eu espero que você esteja acompanhando, né? Principalmente aí fazendo as nossas atividades no livro, porque quando a gente vê um assunto, aí eu preciso que você faça logo as atividades para que a gente tenha a oportunidade de corrigir isso juntos no Zoom, belezinha? Vamos para o capítulo 8 então. Capítulo 8 do nosso livro é o último assunto do bimestre, tá bom? Ah, professor, depois que terminar o livro acabaram as aulas? Não, ainda tem muita coisa pra gente ver ainda, tá bom? Vai acabar só o conteúdo aqui do livro, beleza? Mas nós voltaremos para alguns pontos dele, ainda vai ter muita coisa pra gente aprender, belezinha? Então vamos lá. Galera, é o seguinte, o capítulo 8, o título é Um Homem de Coragem, tá bom? Um Homem de Coragem é o título. E você sabe que eu destaco sempre duas coisas. Quais são essas duas coisas? Isso mesmo. O tema, que é coragem. Você vai falar de um homem de coragem, então o tema do nosso capítulo 8 é coragem. Esse aí vai ser fácil de você lembrar dele, tá bom? E o personagem é Josué. Josué vai ser o nosso cara que nós vamos estudar a respeito da coragem dele, tá bom? Então, tema coragem, personagem Josué. E o título do nosso capítulo é Um Homem de Coragem. Belezinha? Você pega essas duas ideias aí pra gente, ok? Vamos lá. Vamos para nossa contextualização para a gente entender um pouquinho a respeito desse cenário aqui. Josué nasceu no Egito, tá bom? Josué nasceu no Egito. Lembra que a gente está aqui no contexto ainda, né, da questão do povo de Israel. No capítulo anterior a gente viu sobre Moisés, que Moisés foi o grande líder, né, que tirou o povo de Israel do Egito graças ao poder de Deus. Então Moisés foi usado por Deus por essa missão. Só que o seguinte, Deus esteve com o povo durante todo o deserto, todo momento que eles estiveram no deserto. Mas o povo vacilou muitas vezes, sabe? O povo era um povo difícil, apesar de Deus fazer muitos milagres para ele, Deus dava tudo para eles, comida, água, tudo que eles precisavam. Mas o povo era um povo muito difícil, muito complicado, cabeça dura, sabe? Pensa em alguém cabeça dura aí. Pois é, o povo de Israel era desse jeito, cabeça dura. Então, o que aconteceu? O povo foi muito desobediente a Deus. E aí, o que Deus disse? Olha, desse povo que saiu do Egito, essa geração aí desobediente não vai entrar na Terra Prometida. Então, daquela galera, daquele povo lá, daquele tanto de gente que saiu do Egito com Moisés, praticamente nenhum deles entraram na Terra Prometida. Somente duas pessoas que entraram na Terra Prometida daquela geração. Um deles foi Josué, né, porque ele nasceu lá no Egito, e o outro foi Caleb, tá bom? Josué e Caleb. Depois você pode até estudar um pouquinho mais sobre a história de Caleb também, que é muito interessante. Mas somente esses dois homens, que foram homens que se mostraram fiéis, confiantes, obedientes a Deus, somente eles dois, daquele tanto de gente que saiu do Egito, foram os que entraram na Terra Prometida. Nem Moisés acabou entrando na Terra Prometida. Teve lá um acontecimento onde ele, de certa forma, desobedeceu a Deus. Mas aí é um outro assunto pra gente ver, tá bom? Mas os que entraram na Terra Prometida, daquela geração que saiu do Egito, apenas duas pessoas. Quem? Josué e Caleb. Isso mesmo, ok? Então vamos lá. Josué conheceu Moisés com aproximadamente 45 anos. Então, pensa só. Josué, ele não entrou na Terra Prometida sendo um rapaz, né, um jovem, como muitos pensam aí, né? Um jovem tal de uns 20 anos. Não. Ele conheceu Moisés lá com 45 anos, sendo que o povo viveu no deserto, né? Depois que saiu do Egito, viveu no deserto 40 anos. Então faz as contas aí com quantos anos mais ou menos
Josué entrou na Terra Prometida. Então ele não era mais um rapaz, ele já era um adulto, já era um idoso, vamos dizer assim, né? Alguém bem maduro e experiente. Só que tinha um detalhe, Josué tinha uma missão muito difícil. Qual que era? Era suceder a Moisés. Cara, quando você vai substituir alguém que é ruim, não é uma coisa ruim, né? Porque se a pessoa não é boa, aí você vai lá, você faz seu trabalho e tal, ótimo, todo mundo gosta de você. Porque a outra pessoa que você substituiu era ruim. Mas pensa você substituir alguém que é muito bom. Alguém que é bom, excelente no que faz. Era justamente essa a missão de Josué. A Bíblia diz que não se levantou líder nessa terra toda igual a Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Então, de fato, Moisés é um dos maiores, talvez o maior líder que já se levantou na história desse mundo. E Josué tinha só o trabalho, só a missão de substituir esse grande líder. Então, de fato, era uma missão muito difícil para Josué. Substituir Moisés. Moisés era paciente, Moisés era inteligente, sabe? Moisés tinha várias qualidades e Josué, de fato, tinha que substituir esse cara. Então, era uma missão muito difícil para Josué, tá bom? O significado do nome dele é Javé ou Jeová salva, ou o Senhor salva, tá bom? Esse é o significado do nome de Josué. E tem mais um detalhe, para vocês terem uma ideia, o nome Josué, ele vem da mesma raiz, na verdade o nome Jesus, ele vem da mesma raiz do nome Josué, tá bom? Então, vamos dizer assim, em hebraico antigo, Jesus na verdade se chama Josué. É mais ou menos assim, os nomes são muito iguais, sabe? Mas originalmente, Josué, ele era chamado de Oséias. No início da história bíblica, onde ele aparece, o nome dele verdadeiramente é Oséias. Aí depois, Moisés que chama ele de Josué. Aí depois ele fica conhecido de fato como Josué. Mas originalmente o seu nome era Oséias. O povo tinha esse negócio lá de mudar de nome, esse negócio todo, né? Mas vamos lá. Galerinha, a missão dele, a missão de Josué, como eu falei para vocês, além de substituir o grande líder Moisés, era colocar o povo na terra prometida. A missão de Moisés foi a seguinte: tirar o povo do Egito e conduzir o povo no deserto. Então, o mais difícil, vamos dizer assim, Moisés tinha feito. Então a missão de Josué era fácil. Não era fácil. Por que não era fácil? Porque Josué tinha que pegar aquele povo difícil e estabelecer eles na terra prometida. Era uma terra boa? Sim, mas era uma terra que eles não conheciam, tá bom? Então ele tinha 3 objetivos. Primeiro, entrar na terra prometida, conseguir chegar lá. Segundo, expulsar as nações que habitavam ali, porque tem muita gente que pensa que a terra prometida lá, que Deus, a Canaã, né, que Deus preparou para os filhos de Israel, era um lugar vazio que não morava ninguém. Errado. Naquele lugar, pensa aí, era uma terra muito boa. Então será que não ia ter gente morando lá? Lógico que ia ter. A Bíblia usa uma expressão que era terra que mana leite e mel, ou seja, era uma terra muito boa. Para vocês terem uma ideia, alguns do povo de Israel, alguns homens do povo de Israel foram certa vez olhar essa terra prometida. E eles trouxeram alguns frutos dessa terra prometida para o povo ver. A Bíblia diz que eles trouxeram um cacho de uva tão grande, mas tão grande, que era preciso que 2 homens carregassem aquele cacho de uva. Então pensa no tamanho daquela uva. Então, de fato, era uma terra muito abençoada, era uma terra muito produtiva, né? Então, certamente, muita gente morava ali. E esses povos que moravam ali eram pessoas ruins, eram pessoas más, que não conheciam a Deus. Então, além de entrar nessa terra prometida, Josué tinha a missão de expulsar, tirar todo mundo daquela terra ali, para que Israel pudesse habitar. Então, de fato, era uma missão difícil, tá bom? E se estabelecer, né? Fazer com que, de fato, Israel fosse uma nação organizada. Porque não bastava colocar o povo lá e dizer assim, não, pronto, agora é de vocês a terra, façam o que vocês quiserem. Não. Josué tinha a missão de estabelecer o povo, ou seja, de organizar as tribos, os territórios e tudo,
Tudo isso bem certinho para que não houvesse confusão. Então esses 3 objetivos eram os 3 objetivos principais da missão de Josué, que era uma missão muito difícil, cara. Era uma missão bem difícil, mas que Josué encarou aí essa missão. Deixa eu mostrar para você esse mapa aqui, ó. Aqui a gente vê um pouquinho a respeito, né, da entrada do povo a Canaã. Você sabe que aqui nesse ponto 1, isso aqui é uma sugestão, né? Provavelmente foi assim que aconteceu. Você viu que o ponto 1, onde de fato com Moisés, o povo de Israel, os hebreus saíram do Egito, né? E aí eles atravessaram, na aula anterior eu falei para vocês, né, que há 3 possibilidades de onde... Possibilidades não, né? Sugestões de onde o povo tenha passado pelo Mar Vermelho, né? Uma delas foi aqui, que é provavelmente a mais correta. A outra é que seja nessa parte aqui, ó, maior, e outra nessa aqui, tá bom? Mas a que nós consideramos como sendo a mais provável de ter acontecido é justamente essa bem aqui, tá bom? Justamente esse lugar onde de fato o povo passou pela Terra Prometida. Mas você vê aqui, ó, que há um percurso, né? O povo sai daqui, vai até mais ou menos aqui, ó, onde foi uma parada bem importante, que é no Monte Sinai, tá bom? Monte Sinai, onde Deus entregou os mandamentos, Deus falou com Moisés e tal. Só que quando eles saem daqui do Sinai, você vê esse detalhe aqui, ó, bem interessante. O que acontece nesse ponto bem aqui, ó? O povo, ele dá uma volta aqui no deserto, que era justamente para aquela geração que saiu aqui do Egito não entre na Terra Prometida. Ou seja, então eles ficam muito tempo, de fato, andando e percorrendo o deserto, até a geração que saiu aqui do Egito acaba morrendo toda. É por isso que eles passam 40 anos no deserto. Porque se você for ver, de certa forma, esse caminho aqui dava para ser mais encurtado, né? Não precisava dessa volta toda. Mas eles acabam dando essa volta toda por causa da desobediência deles. E aí quando eles entram aqui, ó, essa região aqui já é a região, né, de Canaã, ou seja, da terra prometida onde de fato eles se estabeleceram, ok? Tem um outro mapa que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, que é justamente a questão da divisão das tribos. Okay? Você sabe que Israel ele era dividido em tribos ou grandes famílias, né, que eram originárias justamente dos filhos de Jacó, né? Que Jacó, você sabe que o nome dele foi mudado para Israel. Então Israel na verdade era Jacó. Então os filhos de Israel, ou seja, os filhos de Jacó, cada uma dessas tribos justamente levava o nome de um dos filhos de Jacó, com exceção, né, de alguns aqui, que 2 na verdade que levaram o nome dos filhos de José, beleza? Mas aqui você pode ver aquele mapa mais dado um zoom assim, né, o estabelecimento dos hebreus e do povo de Israel na terra prometida, ok? Aqui a divisão das tribos, isso foi depois justamente com Josué, ok? Galerinha, mas nós temos um detalhe bem importante, um relato bem interessante aqui na história de Josué, que é a respeito da cidade de Jericó. Jericó foi um dos primeiros desafios que Josué ele teve à sua frente. Só que veja aí o tamanho desse desafio, porque Jericó ela era uma cidade bem desenvolvida para a época e era uma cidade muito fortificada mesmo. E para vocês terem uma ideia, ela tinha 2 muros que protegiam essa cidade. Os muros, naquele tempo, era justamente o fator de mais importância em proteção de uma cidade. Então, a cidade de Jericó ela tinha 2 muros. E esses 2 muros, eles tinham de 2 a 4 metros de espessura. Então, espessura, galera, sabe? Era pedra mesmo, concreto ali, bruto. Então, era muito difícil de penetrar aquilo. Para vocês terem uma ideia, há sugestões até de que um carro poderia andar tranquilamente ali em cima do muro de Jericó. Claro, né, que um carro da nossa época, né, não tinha naquele tempo. Mas um carro poderia andar tranquilamente
ali nas muralhas de Jericó, porque de fato elas eram além de serem altas, elas tinham de 2 a 4 metros de espessura. Então era impenetrável, vamos dizer assim, os muros de Jericó. Além dessa espessura, esses muros tinham de 10 a 15 metros de altura, galera. Então, imagina escalar um muro desse. Então, Jericó era o símbolo de uma cidade intransponível, inderrotável, vamos dizer assim, tá bom? E esse foi o primeiro grande desafio de Josué e do povo de Israel. Como que eles iriam vencer essa cidade? Como que eles iriam, de fato, expulsar o povo de Jericó daquele lugar para que eles pudessem se estabelecer ali? Lembre-se de um detalhe. Quando eu digo assim, expulsar aqueles povos, é por quê? Porque aqueles povos que habitavam ali em Canaã eram povos ruins, que tinham desobedecido a Deus. E Deus, de fato, precisava tirar eles dali para que Israel se estabelecesse, para que Israel não fosse contaminado, porque eles adoravam outros deuses, eles faziam sacrifícios até de pessoas, de seres humanos, eles eram idólatras, pessoas más, enfim, vários motivos. Então é por isso que Deus disse muito claro para eles: olha, vocês precisam entrar na terra prometida, mas vocês precisam tirar todos esses povos daí, vocês não vão fazer aliança com eles, vocês não vão ser amigos deles, vocês têm que expulsar eles. Aí como que Josué expulsaria ou derrotaria o povo da cidade de Jericó com toda essa proteção que eles tinham? Aqui, as ruínas, hoje, da antiga cidade de Jericó. Há estudiosos, arqueólogos que dizem que Jericó é uma das cidades mais antigas conhecidas aí. Então aí você tem uma foto das muralhas da cidade de Jericó, ok? Qual que seria a solução? O que Deus disse? Qual que seria a estratégia para o povo vencer Jericó? Escalar, fazer um buraco na terra, jogar uma bomba, não tinha bomba, Como é que ia fazer? Seguinte, Deus disse: olha, povo, olha, Josué, o que vocês vão fazer? Vocês vão dar voltas na cidade. Que negócio louco, Foi justamente isso. Deus disse: olha, durante alguns dias vocês vão rodear a cidade. Então Deus falou o seguinte, coloca a Arca da Aliança, que era uma espécie de urna onde estavam depositados os 10 mandamentos e outras coisas também. Vocês vão levar essa arca, coloca todo o povo andando, coloca os sacerdotes, os levitas, tocando trombetas e tal, aquele negócio todo, e vocês vão rodear a cidade. Todo dia vocês vão dar uma volta na cidade. Todo dia vocês vão dar uma volta na cidade. E no último dia, vocês vão dar algumas voltas a mais. E quando completarem esse número de voltas que Deus tinha dito para eles, eles deveriam fazer o seguinte: eles deveriam gritar. É isso mesmo, gritar e tal, gritar o mais alto que eles pudessem. Era essa a ordem de Deus. E a história que está registrada lá no livro de Josué diz que o povo fez justamente isso. Eles deram todos os dias voltas ali ao redor da cidade. E quando foi no último dia estabelecido por Deus, e dando assim várias outras voltas, eles gritaram bem alto, tocaram as trombetas, e a história conta de que as muralhas impenetráveis de Jericó foram derrubadas, as muralhas vieram ao chão, e Israel, o povo de Israel, pôde entrar na cidade e de fato destruir aquela cidade que parecia ser indestrutível, tá bom? Indestrutível, foi assim que Israel conseguiu aquela grande vitória. E aí nós temos um pouquinho da história de Josué. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Será que aquelas muralhas, elas caíram por força do grito? Claro que não, Claro que não. Na verdade, foi Deus que derrubou aquelas grandes muralhas. Mas Deus queria que o povo fosse o quê? Obediente e corajoso. Tá bom? Obediente e corajoso. Deus só queria que o povo obedecesse. Por que dar aquele número de voltas e tal? É porque era vontade de Deus, entendeu? Deus queria que o povo de Israel provasse de fato que eles eram obedientes. E se eles fossem obedientes, Deus daria a vitória para eles. E foi isso que aconteceu. O povo obedeceu às ordens de Deus, eles conseguiram destruir a grande cidade de Jericó e tiveram muitas outras conquistas também, lideradas aí por Josué.
Tem um verso de Josué, capítulo 1, verso 9, que talvez seja um dos versos mais conhecidos a respeito da história de Josué. Quando Josué estava prestes a começar a liderar o povo, Deus falou para ele assim, Josué, você vai liderar esse povo, mas você tem que ser forte e corajoso. Forte e corajoso. Deus prometeu para Josué que ele estaria com ele, mas Deus queria que Josué fosse forte e corajoso. É por isso que Josué é conhecido como um homem de coragem. Um homem de coragem. Se nós formos obedientes a Deus, tivermos coragem de fazer a vontade dele também, certamente grandes coisas ele fará através de nós, tá bom? Então que fique essa mensagem para você, seja obediente a Deus, seja corajoso e ele fará grandes coisas através de você, assim como fez por Josué, tá bom? Josué tinha grandes desafios à sua frente, mas ele foi obediente, teve coragem, seguiu em frente e de fato ele conseguiu muitas vitórias guiado por Deus. Que de fato você também possa ser guiado e iluminado pelo Senhor e que você também consiga grandes vitórias sendo forte e corajoso, assim como Josué. Ok? Eu agradeço aí pela sua companhia. Eu quero orar com você para a gente encerrar essa nossa aula de hoje. Tá bom? Então aí como você está, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Senhor, nós te agradecemos por esse momento onde tivemos a oportunidade de refletir um pouquinho a respeito da história de Josué, esse homem de coragem, ó Pai, esse homem obediente de coragem. Nós queremos ter essas qualidades também, Senhor, para que de fato tenhamos grandes vitórias na nossa vida. Queremos ser fortes e queremos ser corajosos, Senhor, em meio a tantos desafios que enfrentamos na nossa vida, que de fato possamos ser guiados por Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um grande abraço, tchau, tchau e até a nossa próxima aula. Valeu!